Amém. Aleluia. Uma boa noite a todos os irmãos que estão aqui no salão de reunião. Também a todos os convidados. Nossa satisfação enorme em tê-los aqui conosco. Aleluia. Uma boa noite também a você que está aí do outro lado, que irá assistir essa reunião. Uma boa noite, que Deus abençoe a todos. Quero orar para todos agora, amém? Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado por essa noite. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Senhor, nos mantenha em Ti. Coração simples, com a mente posta no Espírito. Mantenha a distância toda a armadilha do seu inimigo. Senhor, nós consagramos esse local ao Senhor. Toda essa esfera nós entregamos em Tuas mãos. Senhor, nos abençoa e guarda essa noite, em nome de Jesus. Graças ao Senhor, irmãos. Mais uma semana, mais uma palavra para nós, dentro desse alimento diário, aleluia. O título dele é Os Trabalhadores do Final da Era da Igreja, e do qual foi o título também dessa semana, não é? Vamos falar todos comigo? Os Trabalhadores do Final da Era da Igreja. Quem está feliz por fazer parte desses trabalhadores do final da era da igreja, diz amém. Amém. Aleluia. Isso mesmo, irmão, nós precisamos estar alegres, felizes, em nós participarmos dessa graça. Aleluia. O Senhor tem nos chamado dia após dia, para nós recebermos a Tua palavra, para nós estarmos junto com os irmãos, para sermos aperfeiçoados. Amém? O viver da igreja, irmãos, é um aperfeiçoamento. E será um aperfeiçoamento até a volta do Senhor. Por isso nós precisamos ter perseverança. Não vamos desanimar, embora nós sabemos, e a palavra mesmo nos mostra, é com muita dificuldade, irmãos, mas nós temos uma carreira a percorrer. Nós temos um prêmio. Para cada um de nós, irmãos, tem um prêmio. Nós precisamos perseverar. Aleluia. Gostaria de começar lendo aqui os versículos sugeridos, Mateus capítulo 20, do versículo 1 ao 16, nós iremos ler no decorrer da mensagem, aleluia? Mas eu gostaria de ler um aqui, Senhor Jesus, dentro desse mesmo contexto, Mateus capítulo 20, aleluia? Ó Senhor Jesus, aleluia, Mateus capítulo 20, versículo 16, se todos os irmãos puderem abrir a Bíblia, amém? Senhor Jesus, todos acharam? Mateus 20, versículo 16. Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Aleluia, irmãos, que nós fomos chamados. Nós somos realmente esses exércitos do Senhor. E a força, irmãos, ela está com o Senhor. Aleluia. E essa força que está com o Senhor, ela está também dentro de nós. Porque nós o recebemos. Nós somos aqueles que invocam o nome do Senhor. Nós somos, irmãos, como a igreja em Filadélfia. Nós temos pouca força, mas nós temos o nome e a palavra. Por isso, irmãos, é necessário, como foi mostrado para nós em mensagem passada, da semana passada, em nós sempre estarmos voltando ao princípio. Irmãos, essa é a nossa necessidade. Volte ao princípio. Precisamos, irmãos, nós não vivemos a vida da igreja, irmão, de qualquer maneira. Nós somos aquele que o Senhor tem mostrado para nós a sua vontade, o que está em seu coração. Resta em nós em ter um coração simples, um espírito contrito, não é isso? Para que o Senhor possa nos animar dia após dia. E nós, entre nós, irmãos, nós influenciarmos positivamente cada um. Todos os dias, irmãos, nós temos recebido o suprimento da palavra do Senhor. Então, eu gostaria de ler aqui com os irmãos, ó Senhor Jesus. Esqueci até de abrir aqui. Ó Senhor Jesus,
Vamos ler aqui, irmão, 2 Coríntios capítulo 11. Senhor Jesus. Irmãos, o inimigo, talvez ele quer que nós estejamos desanimados, não é? Que a nossa mente, ela esteja corrompida. E aqui, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3, diz assim: mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Ó Senhor Jesus, irmão, nós precisamos colocar a nossa mente no Espírito. Você se lembra ali daquela passagem de Mateus, quando o Senhor estava falando ali para os discípulos que era necessário ele ir para Jerusalém, sofrer, morrer e ressuscitar. Ali Pedro, no seu natural, ele queria dar uma ajuda, né? Ele queria ali no seu ser natural, proteger o Senhor, não é isso? Então ele diz: Senhor, de forma nenhuma isso te acontecerá. Mas o que o Senhor disse? Arreda Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Irmãos, por isso que a nossa mente, ela precisa estar posta no Espírito. Você cogitar é você pensar, é você meditar nas coisas que vêm lá do alto. Então essa, irmãos, deve ser o nosso objetivo, que conhecemos a palavra de Deus. Nós temos que pensar e cogitar nas coisas que vêm lá do alto. E por isso, irmão, nós precisamos ter a palavra no nosso viver diário, para que nós possamos ser sustentados e nos dar também simplicidade, não é isso? Foi mostrado para nós isso com relação à simplicidade. Aqui ele diz aqui em Mateus capítulo 19, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Mateus capítulo 19, aleluia, do versículo 13 ao 15, todos acharam? Senhor Jesus, trouxeram-lhe então algumas crianças, para que impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Aqui eu queria ler também em Marcos, capítulo 10, aleluia, livro de Marcos, capítulo 10, ó Senhor Jesus, do versículo 13 ao 16, Senhor Jesus, então lhe trouxeram algumas crianças, para que o tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, se não receber o reino de Deus como criança, irmãos, de maneira nenhuma nós entraremos nele. Uma criança, irmãos, ele é simples, não é verdade? Ela não tem conceito nenhum. Uma criança, irmãos, ela é pura de coração. Ela não guarda rancor, não é verdade? Com o exemplo do meu neto, por exemplo. Às vezes ele faz as suas baguncinhas. Nós chamamos atenção, às vezes até damos uma certa dura neles, e ali eles retraem um pouco. Mas passar, irmãos, 1 minuto, 2 minutos, ele já vem te abraçando, irmãos. Não guarda rancor, não guarda mágoa no coração. E às vezes nós, irmão, com o passar do tempo, nós vamos criando essas certas dificuldades, não é? O problema, irmão, está em nós. Que às vezes nós vamos crescendo, vamos amadurecendo, não é verdade? E nós vamos criando um certo tipo de conceito. Nós somos cheios de dificuldade, irmãos.
Por isso que o Senhor próprio falou, se não receber como criança, irmãos, de maneira nenhuma entrarás no reino de Deus. Irmãos, e para que isso aconteça, é somente por meio da palavra. Somente por meio da palavra, irmãos, para o Senhor tirar de nós toda essa bagagem, toda a indiferença que nós temos. Vamos ler aqui também Isaías. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, aleluia. Isaías 66, versículo 2. Livro de Isaías, capítulo 66, versículo 2, que diz assim, todos acharam? Vamos ler junto comigo? Porque a minha mão fez todas as coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem orarei é esse, o aflito e abatido de espírito, e que treme a minha palavra. Por isso, irmão, nós precisamos ser esses. É para esse que o Senhor dará a sua atenção e estima. Para aquele que, aflito e abatido de espírito, e que treme a minha palavra. Nós precisamos ser esses de coração, irmãos. Coração simples, de espírito humilde. É como diz também lá em Mateus capítulo 5, versículo 3. Não é isso? Que ali, irmãos, nós precisamos ser simples, humilde de espírito, para que nós possamos herdar o reino de Deus. Então o Senhor, Ele conta com nós, irmãos, com o trabalhar da sua palavra em cada um de nós. Ó Senhor Jesus. E também no decorrer dessa semana, irmão, foi mostrado para nós com relação a Mateus. A Mateus também, aqui ainda no capítulo 19, com relação ao jovem. Um jovem que era rico. Aqui nos relata a experiência desse jovem. Ele era um jovem, uma pessoa, né, mas que tinha posse. Uma pessoa que tinha um conhecimento na sociedade, era reconhecido entre o povo. Mas aqui ele tinha um grande problema no seu coração, no seu interior. Vamos ler aqui Mateus 19, a partir do versículo 16. Todos acharam? Eis que alguém aproximando-lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai, tua mãe. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Respondeu o jovem: tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os seus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Ó Senhor Jesus. Aqui, então, esse jovem, ele observava a lei, e ele cumpria no aspecto exterior. Então, o Senhor falou, ele perguntou: o que farei eu para alcançar a vida eterna? Então, o Senhor falou: porque me pergunta acerca do que é bom? Bom, existe só um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Então, para entrarmos na vida eterna, irmãos, há um requisito. Nós precisamos guardar os mandamentos. Mas aqui o Senhor discorreu para eles: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou o jovem: tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Ó Senhor Jesus.
Então aqui, aí o Senhor mexeu no interior dele, né? Com toda aquela observâncias que ele fazia, com todo aquele cumprimento exterior, irmãos, isso não muda o que está em nosso coração. Então o Senhor tocou na ferida, naquilo que o prendia, não é isso? O que está nos prendendo hoje, irmãos? De nós seguirmos o Senhor, de nós realmente cumprirmos com a vontade do Senhor. Aqui então o Senhor falou para ele: se queres ser perfeito, vai e vende todos os teus bens e dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. Depois vem e me segue. Aqui no 22, tendo porém o jovem ouvido essas palavras, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Então, irmãos, aquilo que prendia ele, o Senhor pediu: vende, desgarra de tudo e segue-me. Mas por causa, irmãos, do coração dele estar preso a essas coisas, ele se entristeceu. Então, irmãos, qualquer coisa que ainda nos prende a essa terra, que o Senhor quer tirar de nós, o Senhor conhece, irmãos, o nosso coração. Ele sabe o que tem nos prendido, e nós também sabemos, não é verdade? Irmãos, nada nós trouxemos para esse mundo, e nada também nós vamos levar. Mas uma coisa, irmãos, é maior do que todas essas coisas que tem nos prendido. É o galardão, irmãos, que o Senhor tem para cada um de nós. O Senhor, irmãos, como diz lá em 1 Coríntios 2:9, né? Nem olhos ouviram, né, Carlos? Nem ouvidos ouviram. E jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Irmãos, aquilo que o Senhor tem preparado para você é infinitamente maior e melhor de tudo aquilo que você já tem experimentado hoje, que talvez tenha trago uma alegria, uma falsa sensação no nosso coração. Tudo isso aqui nessa terra vai passar, irmãos. Tudo vai passar. Senhor Jesus. Então aqui esse jovem, até mesmo em Marcos 10:17, não vamos abrir, mas ali ele fala que quando o Senhor apareceu, ele foi ao seu encontro e ajoelhou aos pés do Senhor, denotando ali uma reverência, uma humildade. Aqui também em Lucas 18, versículo 18 a 23, aqui diz que era um jovem de muita posição e de muito prestígio, e um líder entre os judeus. Então esse jovem, irmãos, ele não era qualquer um. Então, com o passar do tempo, irmãos, nós adquirindo essas coisas, é algo que vai prendendo o nosso coração. Eu gostaria de ler aqui com os irmãos, Tiago, aleluia. Vamos abrir no livro de Tiago, está aí logo depois de Hebreus. Senhor Jesus, Tiago capítulo 1, versículo 13 ao 17. Senhor Jesus, todos acharam? Aqui diz: ninguém ao ser tentado, diga eu sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa as atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Aqui em 2 Timóteo. Senhor Jesus, vamos invocar o nome do Senhor, irmãos. Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Vamos sair da nossa mente, irmãos. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4. Aleluia! Todos acharam? Livro de 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 3 ao 4. Participa dos meus sofrimentos,
como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Também aqui em 1 Timóteo, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 8 e 9. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 8 e 9. Aleluia. Tendo sustento, que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficarem ricos, caem em tentação e cilada, insensatas, perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Irmão, nós não estamos dizendo aqui, aleluia, nós não estamos dizendo aqui, irmãos, que é proibido você adquirir coisa alguma. Não é proibido. Tudo é lícito. Mas depende do nosso coração, irmãos. O Senhor, Ele quer nos abençoar com trabalhos, uma boa casa, um bom carro, talvez, por que não? Se você quiser viajar com a sua família, irmão, mas o problema, irmãos, é quando nós nos apegamos demasiadamente a essas coisas. Tudo aquilo, irmãos, que rouba o lugar do Senhor, impede que nós sejamos frutíferos para o Senhor. Então, irmãos, o Senhor, Ele quer nos livrarmos da aparência. Às vezes nós temos o viver da igreja, nós servimos, nós estamos sempre junto com os irmãos, mas quando toca, irmãos, lá no fundo do nosso coração, aquilo que talvez esteja nos prendendo, nós damos um passo atrás. Nós não achamos legal isso, não é? Quando mexe naquilo que talvez nós temos apego. Irmãos, vamos nos desagarrar de todas as coisas dessa terra. Vamos ler aqui Mateus 13. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Mateus capítulo 13, versículo 22. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, nos prende, Senhor, todas as coisas dessa terra. Mateus capítulo 13, versículo 22, que diz o seguinte, os irmãos acharam? Vamos ler junto comigo? O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. O 23, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra, a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e 30 por 1. Irmãos, aqui estamos nós. Nós estamos no meio dos irmãos, nós ouvimos a palavra, mas às vezes, por causa dos cuidados desse mundo, da fascinação com as coisas dessa terra, sufoca a palavra de Deus. E nós nos tornamos infrutíferos. E nós, por vivermos a vida da igreja, irmãos, qual é o nosso objetivo? Dar frutos para o Senhor. O Senhor quer que cada um de nós, irmãos, possamos dar frutos para o Senhor. Mas, primeiramente, esse fruto, essa entrega, ela precisa ser trabalhada primeiro em mim. Então, irmãos, é algo, irmãos, que nós precisamos considerar. Levar diante do Senhor. Senhor, o que tem feito com que eu desse esse passo para trás? O que tem atrasado a sua obra em mim? O que tanto nessa vida, nesse mundo, o que eu tenho corrido atrás, está me tirando a minha paz, está me impedindo de estar junto com os irmãos, talvez estarmos aqui, mas a sua palavra, ela não gera fruto em mim. Precisamos considerar, irmãos, nós não estamos aqui julgando para ninguém, eu sou o primeiro a considerar diante do Senhor, eu preciso ser iluminado pela palavra.
Senhor, tira tudo do meu coração, Senhor, porque tudo é do Senhor. Nós lemos um versículo para trás, irmãos, tudo vem do Senhor. Nada nós podemos fazer aqui nessa terra, irmãos. Às vezes nós estamos na vida da igreja, servimos ao Senhor, mas tem algo que vai nos impedir, irmãos, de nós realmente estarmos na manifestação do reino com o Senhor. Ó Senhor Jesus, vamos voltar aqui para Mateus 19. Senhor Jesus, livro de Mateus, capítulo 19, aleluia. Vamos voltar aqui para o versículo 23. Ó Senhor Jesus, Mateus 19, versículo 23 em diante. Então, disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo, que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo, que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados, e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando nele o olhar, disse-lhe: isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Aleluia, irmãos. Puxa vida, irmão, nos discorrer aqui dessa leitura, a gente pode até pensar, mas Senhor, um camelo passar no fundo de uma agulha? Espera aí. Do que um rico entrar no reino de Deus? Olha para você ver, irmãos. Então a gente pensa, puxa vida, realmente, eu não posso, Senhor, deixar que as coisas dessa terra tome conta do meu coração. Porque se a gente levar o pé da letra, não, sinceramente, eu posso apontar o dedo para alguém, né? Até, né? Você não entrará no reino de Deus. Mas aqui no versículo 26, ele diz: Jesus, fitando nele o olhar, disse: isso é impossível aos homens, mas para Deus, irmãos, tudo é possível. É possível, irmãos, quando nós entregamos o nosso coração ao Senhor. Aí Ele trabalha. Porque graças a Deus, irmãos, como nós temos visto na palavra e muitos testemunhos, irmãos, quantos irmãos de posse que têm cooperado com a obra do Senhor. E são pessoas aptas a herdar o reino de Deus. Porque o coração deles não estão agarrados às coisas dessa terra. Irmãos, às vezes eu posso pensar, mas Senhor, está tão difícil para mim, quando eu adquirir um dinheiro, uma certa poupança, eu vou desistir de tudo e vou te servir. Ou então, às vezes eu posso pensar, não, eu não tenho nada, então eu vou servir ao Senhor. Irmãos, é mentira, irmãos. Tudo, irmãos, é desculpa para nós, para não servirmos ao Senhor. Nós temos disposição para tanta coisa. Se você tiver dinheiro, se você não tiver o coração aberto para o Senhor, vai lhe trazer dificuldade. Se você tiver sem dinheiro, e você não abrir o coração para o Senhor, vai lhe trazer dificuldade. E nós seremos infrutíferos para o Senhor. Senhor, possa ter misericórdia de mim. Possa ter misericórdia, irmãos, de cada um de nós. Porque o Senhor, irmãos, Ele tem nos chamado. Irmãos, nessa última hora, que compõe a era final da era da igreja, para nós edificarmos, irmãos, e cumprir com o propósito que há no coração de Deus. O nosso objetivo, irmãos, em viver a vida da igreja precisa ser esse. Ser esses que se sentem chamados pelo Senhor nessa era final. E aqui ele discorre a partir do versículo 27. Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Versículo 28.
Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, que vós, que me seguiste, quando na regeneração do Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Vamos ler Apocalipse capítulo 20. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Todos acharam? Senhor Jesus, bem-aventurado é o santo, é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo. Reinarão com ele os 1000 anos. Irmãos, há um lugar para nós. Há um galardão para cada um de nós, irmãos. Aleluia! Nós que deixamos tudo e seguimos ao Senhor. E aqui ainda no Mateus 19, a partir continuando aqui no versículo 29, aleluia? E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmão, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais, e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Aqui fala, por causa, deixar tudo, por causa do meu nome. Irmãos, por causa das coisas do Senhor. Irmãos, aqui o Senhor, Ele restituirá a cada um de nós, irmão, muitas vezes mais. Nós não somos como uma família? Vocês têm liberdade para ir na casa dos irmãos? Para apacentar? Para poder cuidar dos irmãos? Irmãos, essa é a família de Deus, irmãos. Essa é a nossa família. Irmãos, se eu vou na casa do irmão Vinícius, irmãos, eu creio que lá também é minha casa. Se ele vai em minha casa, lá também é a casa do irmão. Irmãos, entre nós precisamos ter essa liberdade, como uma família, em cuidar uns dos outros. Irmãos, que maravilha é a reunião de oração, quando nós vamos na casa dos irmãos, não é isso? Irmãos, a nossa família, ela é grandiosa, ela é de espírito e vida, para que nós possamos cuidar uns dos outros. Irmãos, vale a pena. Vale a pena você pagar um preço. Você está na casa dos irmãos, visitar os irmãos, cuidar dos irmãos, estimular os irmãos positivamente para que ele possa prosseguir na vida da igreja, orar uns pelos outros, irmãos. Nós precisamos cuidar mutuamente uns dos outros. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos, primeiros. Então o Senhor, talvez Ele poderia deixar esse versículo por último aqui no ar, né? Sem nenhuma explicação. Puxa vida, Senhor, mas como assim? Então aqui Ele começa a discorrer a parábola dos trabalhadores da vinha, que hoje, irmãos, é a era da vida da igreja. Irmãos, e esse aqui que saiu para assalariar, se refere ao nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui então, a partir do versículo 20, do capítulo de Mateus, aqui a partir do versículo 1, aleluia, vamos ler junto comigo? Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa, que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse: ide vós também para a vinha,
e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora sexta e da nona, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados, e perguntou-lhes: por que estivesse aqui desocupado todo dia todo? Respondeu-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhe disse ele: ide também vós para a vinha. Aleluia! Irmãos, então aqui nos escorre aqui sobre o decorrer de uma jornada de trabalho. Como foi mostrado para nós, né? 12 horas de trabalho, irmãos, corresponde de 6 da manhã às 6 da tarde. E ele dividiu esses períodos aqui em 4 tempos de 3 horas. Então aqui todos esses trabalhadores, irmãos, que nos antecederam, todos tiveram a sua importância no chamamento do Senhor. Todos eles. Todos aqueles que realmente se empenharam em se entregar para o Senhor. Todos terão a sua recompensa. Então aqui nós podemos pensar, mas puxa vida, né? Tantos que nos antecederam, mas o Senhor ainda não voltou. E aqui nesse versículo aqui, no versículo 6, e saindo por volta da hora 1/10, que correspondia às 5 horas da tarde. Então aqueles trabalhadores que foram chamados às 3 horas da tarde, eram para ter sido os últimos. Não é verdade? Eles que deveriam finalizar essa era. Mas o Senhor, irmãos, Ele é tão misericordioso, que Ele ainda saiu às 5 horas da tarde. Irmãos, resta 1 hora. Então Ele ainda chamou. Ele chamou a você, chamou a mim. Irmãos, por isso nós precisamos valorizar, irmãos. Às vezes quando nós não estamos no Espírito, quando nós estamos na nossa mente subjugada, irmãos, nós não conseguimos compreender e nem valorizar e nem entender por que eu vivo a vida da igreja. Por que nós estamos aqui, irmãos? Nós estamos aqui, irmãos, realmente para finalizar essa era. Nós cremos nisso, que nós somos esses trabalhadores da última hora, irmãos, que vai finalizar a era da igreja, irmãos. Nós precisamos crer nisso. E isso, irmãos, precisa encher o nosso coração de alegria, porque não são trabalhadores convencionais, são trabalhadores que soltam o leão, que pensa fora da caixa, irmãos, que solta o pino da granada. Ó Senhor Jesus! Irmãos, nós precisamos sair de fora de tudo aquilo que é comum, irmãos. Tudo aquilo que nos prende, irmãos. Nós somos esses trabalhadores. Vamos ler de novo aqui? Os trabalhadores do final da era da igreja. Fala com o irmão que está do teu lado. É você mesmo. É você mesmo, irmão. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Irmãos, por isso nós precisamos agir no Espírito. Nós precisamos, irmãos, estar no frescor da palavra. Nós precisamos ser como aqueles 4 seres viventes, né? Seguidores ali, zigue-zagueando. Vamos ler aqui Isaías. Ó Senhor Jesus. Aleluia. Não, é Ezequiel, né? Vamos ler aqui Ezequiel capítulo 1. Versículo 13 e o 14. Ezequiel capítulo 1. Senhor Jesus. Aleluia. Todos acharam? Versículo 13 e 14. Diz assim: o aspecto dos seres viventes era como carvão em brasa, a semelhança de tochas,
o fogo corria resplendente por entre os seres, e deles saíam relâmpagos. Os seres viventes zigue-zagueavam à semelhança de relâmpagos. Irmãos, são aqueles que seguem o falar profético. São aqueles que diz sim e amém para a direção que o Senhor está dando hoje. Irmão, nós temos tantos moveres que o Senhor tem dado para nós nos últimos tempos, não tem? Eu quero aqui agora estar junto com os irmãos mais próximos. Então me lembra aí, qual deles? Eu vou falar um só. Avança jovem. E aí? SEAP? Expor livro? Comportagem? Posso orar por você? Homens de oração? A irmã Sônia falou um lá. Hã? Conectadas! Aleluia! Irmãos, são tantos moveres que o Senhor tem dado para nós. Irmão, nós precisamos assim, às vezes nós pensamos, mas puxa vida, irmãos, eu estou tão aquém disso. Criança, né? Agora as crianças, irmãos. Hoje os adolescentes tiveram grande experiência com o Senhor. Cadê os adolescentes? Os jovens guerreiros. Levante a mão aí, os adolescentes. Aleluia. Quem saiu hoje? Ó Senhor Jesus. Aleluia. Irmãos, até as crianças estão sendo envolvidas. Porque elas precisam ter esse hábito de orar pelas pessoas. Sair daquele modo convencional, tradicional. Irmãos, realmente nós precisamos estar com o coração aberto, irmãos. É isso que nos renova. Nós estamos aqui, posso orar por você? Irmãos, eu já fiz isso, mas eu tenho que fazer muito mais, irmãos. Eu me sinto que eu preciso mergulhar nesse rio. Eu preciso ser um com a volta do Senhor, irmãos. Ó Senhor Jesus. Irmãos, esses são os trabalhadores que irão finalizar essa era da igreja. Nós precisamos crer nisso, né, irmãos? Ou será que nós vamos preferir ficar no nosso comodismo e esperar o Senhor levantar outros? Eu preciso considerar bem e falar, Senhor, me leva a participar. Me leva, Senhor, no meu dia a dia, abrir mais a boca, irmãos. Orar pelas pessoas. Irmãos, parece sim, é uma frase simples, né? Posso orar por você? Irmãos, isso desarma qualquer um. Nós sabemos que vai ter um ou outro corajoso falando que não quer, né? Mas, irmãos, os resultados têm sido muito mais positivos. Tem sido muito mais pessoas abrindo o coração para o Senhor, se abrindo para o Evangelho. Pessoas, quando vocês oram, elas choram, porque aquilo que está sufocando, ou talvez aquilo que elas tanto buscam, que não traz alegria, ela acaba encontrando no nome do Senhor, acaba encontrando na palavra do Senhor, irmãos. É isso que nos renova, isso dá uma experiência nova para nós, não é isso? Quem aqui, irmãos, que já orou pelas pessoas na rua, e não sentiu aquele gozo maravilhoso, irmãos, de levar a vida para as pessoas? Quem aqui não teve essa experiência, irmãos? Todos nós já tivemos, e precisamos ser perseverantes, irmãos. É isso que o Senhor espera desses trabalhadores, que sejam um com o falar profético. Irmão, nós temos aquela palavra que dá direção para nós. Nós não somos aqueles que andam por esse mundo sem nenhuma direção. O Senhor tem falado fortemente para nós, irmãos. Cabe a nós, irmãos, simplicidade para estarmos obedecendo o falar do Senhor. Aleluia. Vamos ler aqui novamente Apocalipse capítulo 4. Senhor Jesus.
Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Aleluia. Senhor Jesus. Aqui Apocalipse capítulo 4, versículo 5. Ó Senhor Jesus. Todos acharam? Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Irmãos, por causa da necessidade do Senhor, irmãos, o Espírito está agindo 7 vezes mais, para cumprir o objetivo de Deus. E nós estamos nesse mover, irmãos. Não deixe, irmãos, não dê um passo atrás. Não está fácil. Mas também, irmãos, a força está no Senhor. E Ele está dentro de nós. Vamos ler agora Apocalipse capítulo 5, versículo 6. Apocalipse capítulo 5, versículo 6. Então, vi no meio do trono, os 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Irmãos, o Senhor está agindo em toda a terra, por meio de seu canal, que é a igreja. Quem faz parte desse chamamento diz amém. Amém. Aleluia. Apocalipse capítulo 14. Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 14. Versículo 4. Aleluia. Todos acharam? Quem achou pode ler. Aleluia. Com um só Espírito. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São estes os seguidores do Cordeiro. Por onde quer o Cordeiro, aleluia, ó Senhor Jesus, são esses, irmãos, os seguidores do Cordeiro, aonde quer que vá, irmão, nós somos aqueles que seguimos a direção do Espírito, e para isso, irmão, nós precisamos exercitar o nosso Espírito, para que realmente, irmão, nós possamos ver a nossa necessidade, e também tocar, irmão, na necessidade do Senhor. Às vezes, irmão, nós estamos de olho somente na nossa necessidade. Não é isso? Às vezes, somente nas nossas necessidades, irmãos. Mas o Senhor também, Ele tem uma necessidade, irmãos. Por um lado, Ele assim, mudou a nossa sorte. Não é verdade? Ele nos tirou da perdição. Nós que estávamos nesse mundo, sem Deus, sem nenhum destino. De repente o Senhor abriu o nosso coração e nos alcançou, e ponto final. Mas o Senhor, irmãos, Ele também tem uma necessidade. Ele quer se expandir. Nós, irmãos, um trabalhador da vinha, irmãos, para que ele planta uma vinha, irmãos? Para colher frutos, não é verdade? Ele não planta uma vinha somente por plantar, por esporte, por hobby. Irmãos, Ele quer um resultado. Ele quer colher frutos. E da igreja, irmãos, Deus também, Ele precisa colher frutos. Por isso, irmão, nós precisamos ser esses seguidores do Cordeiro, aonde quer que Ele vá. Então, tudo aquilo que o Senhor tem disponibilizado para nós, irmãos, nós precisamos dizer sim e amém. Senhor, eu sou um com o seu mover, Senhor. Ó Senhor Jesus, vamos ler aqui comigo, irmãos, porque eu quero ler um versículo aqui, em 1 Coríntios capítulo 12, porque às vezes, irmãos, por que nós vamos ler esse versículo? Aqui fala sobre o corpo,
nós fazemos parte do corpo. Quem faz parte do corpo, diz amém. Porque nós somos chamados, nós somos escolhidos de Deus, nós invocamos o nome do Senhor, nós somos introduzidos para dentro do corpo de Cristo. Irmãos, a salvação, irmãos, ela é para todos, ela é para todos. Mas talvez, por causa da minha dificuldade, nós sabemos que os jovens estão pegando fogo, não é verdade? E acelera, jovem. Continue pisando no acelerador. Não desistam. O Senhor tem chamado jovens, e os jovens têm correspondido a esse chamamento, têm sido fortalecidos com a palavra, têm estado junto nesse mover. Jovens, continue nesse mover. O Senhor há de abençoar e muito cada um de vocês. E estão sendo abençoados. Eles estão provando dessa bênção. Eles estão provando, irmãos, que aquilo que traz alegria vem de Deus. Continue perseverante. Os adolescentes, também continue nesse mover adolescente. Continue sendo fortalecido com a palavra do Senhor. Continue reunindo com os irmãos. Continue vindo às reuniões, obedecendo os irmãos, que vocês serão muitíssimos abençoados. Os casais, continue junto e orando. Irmãos, oração. Precisamos estar em oração. Principalmente, não principalmente assim, que é o principal, mas oração, irmãos, ela precisa fazer parte de cada um de nós. Mas a oração entre casais, irmãos, isso quebra qualquer barreira. Quando os casais oram, irmãos, pisa na cabeça de Satanás. Porque, irmão, muitas vezes nós temos dificuldade dentro da nossa casa. E a nossa casa não prossegue, a nossa casa não avança, por talvez nós vivemos uma vida individualistas. Às vezes eu prefiro sair para o trabalho, orar sozinho, do que em vez de orar com minha esposa, ou então vice-versa. Irmãos, orem juntos, destrói a cabeça de Satanás. Quando marido e mulher oram juntos, quebra toda barreira, quebra toda dificuldade, irmãos. Para nos envolvermos nisso, irmãos, realmente precisa nós colocar na cruz o nosso ego. O Senhor, irmãos, Ele foi o nosso maior modelo. Aqui eu tinha até que discorrer sobre aqui Mateus 20, a partir do versículo 18. Ó Senhor Jesus, mas vamos lá, às vezes vai dar tempo para nós corrermos lá ainda. 1 Coríntios capítulo 12, aleluia, do versículo 4 ao 6. Aqui diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, e também há diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedido a cada um, visando um fim proveitoso. Irmãos, tudo que nós fizermos, todo esse mover, a movimentação que o Senhor positiva tem dado no nosso meio, o único objetivo, irmãos, é para a edificação da igreja. Aqui também no mesmo capítulo 12, aleluia, no versículo 14 ao 20, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se dizer o pé, não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocado cada um deles no corpo,
como lhe aprouve. Se todos, porém, fosse um só membro, onde estaria o corpo? É certo que há muitos membros, mas um só corpo. Irmãos, nós sabemos que nem todos teremos a mesma função. Nem todos têm a função do nariz, de cheirar. Nem todos têm a função dos olhos, de visualizar. Nem todos, irmãos, têm a visão do ouvido, de ouvir. Mas às vezes eu posso pensar, aqui esse versículo diz assim, porque, o 15, se disser, porque não sou mão, não sou do corpo. Então às vezes eu posso pensar, mas puxa vida, irmãos, eu não saio, eu não tenho esse vigor, eu não estou ali na luta junto com os jovens, eu não tenho esse pique, irmãos, eu não tenho essa disposição. Irmãos, nós entendemos, é por causa talvez da idade, por causa também de problemas de saúde. Irmãos, mas naquilo que Deus deu para você, irmãos, seja fiel. Nós sabemos que ao nós recebermos a vida de Deus, foi nos concedidos dons. Qual é o seu dom? Em que o Senhor tem te chamado? Você é uma irmã, um irmão fervoroso em oração? De ofertas? Você gosta de estar junto com os irmãos? Irmão, seja fiel naquilo que Deus te comissionou. Não é porque talvez eu não estou lá, eu não estou na África, né, Tony? Igual você foi, né, Tony? Nós sabemos que é difícil, irmãos. Mas, irmãos, você pertence ao corpo. Mas naquilo que Deus te deu, irmãos, seja fiel. Seja um com o mover. Seja um nas orações. Irmãos, tem galardão para você. Tem galardão para você. Então não desista, irmãos. O Senhor está fazendo esse mover todos, irmãos, é para que nós sejamos um. Nós pertencemos ao corpo. Então o que nós precisamos é ser um. Sozinhos, nós não somos edificados. Irmão, por causa de situações, não se isole. Esse não é o objetivo. Se você não pode, mas se você foi chamado para algo, aquilo que você foi chamado, seja fiel ao Senhor. Porque tem galardão também para você, irmãos. Porque você faz parte do corpo. Aleluia? Vamos voltar aqui para Mateus 19. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Aleluia. Aqui, irmãos, Mateus 19. A partir do 17 ao 19, aqui o Senhor discorre sobre a sua necessidade, pela terceira vez, não é? Aqui ele mostra a necessidade, irmãos, que ele morreria, mas ele também ressuscitaria. Isso denota, irmãos, que o serviço nosso a Deus, no nosso ego, a nossa vida da alma, ela precisa tomar a cruz, precisa ir para a cruz. E para servir ao Senhor, irmãos, precisa ser em ressurreição dessa nova vida. Nós vivemos em novidade de vida, irmãos. E aqui a partir do versículo 20, aqui a mãe de Tiago e de João, aqui ela pede para que no reino os seus filhos sejam lembrados. Não é isso? E aqui nos discorre, aqui, irmãos, todos os problemas, todas as dificuldades, os discípulos. Mas aqui, irmãos, o que eu queria chamar a atenção aqui, então, a partir do versículo 20, diz aqui, então chegou ele, a mulher de Zebedeu, com os seus filhos, e adoraram, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe, que queres? Ela respondeu, manda que no teu reino, esses meus dois filhos se assentem, um à sua direita e outro à tua esquerda. Irmãos, isso aqui mostra para nós, irmãos, querer posição. Às vezes, irmãos, nós vivemos a vida da igreja, nós estamos visando alguma posição, algum interesse. Nós precisamos, irmãos, ser simples de coração.
Aquilo que o Senhor deu para nós, como nós já dissemos, nós precisamos é ter simplicidade. Simplicidade e também ser fiel ao Senhor. Naquilo que o Senhor nos confiar, irmãos, abra o coração para o Senhor. E aqui, falei 19? Perdão, irmãos, é capítulo 20, amém? Talvez os irmãos procurarem e não achar, me perdoe, é capítulo 20, aleluia. E aqui, a partir do 24, ora, ouvindo isso, os 10 se indignaram, e contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-o, disse: sabei que os governadores do povo os dominam, e os que a maioria exerce autoridade sobre eles. Irmãos, os maiorais exercem autoridade sobre eles. Irmãos, no mundo é assim. No mundo eles querem posição. No mundo eles querem serem bem vistos. Eles querem ser reconhecidos. Os fariseus ali, irmãos, nas sinagogas, eles queriam sentar na primeira cadeira. Nas mesas de banquetes, eles queriam tomar posse do melhor lugar. E entre os homens, eles queriam ser reconhecidos como mestres. Mas aqui ele continua: não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse quem vos sirva. E quem quiser ser primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Irmãos, o Senhor, Ele foi o nosso maior modelo. Ele se esvaziou. Ele mesmo sendo Deus, mas Ele não aproveitou, irmãos, daquilo que Ele mesmo era, mas se esvaziou e veio como servo. Assim, irmãos, nós precisamos ser essas pessoas humildes, simples. Irmãos, nós estamos aqui para servir. E aqui continuando, a partir do versículo 29, Senhor Jesus, aqui nos fala de um relato de 2 cegos. Todos acharam? Capítulo 20 de Mateus. Saindo eles de Jericó, grande multidão o acompanhava. E eis que 2 cegos, assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calasse. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, Filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Então, parando Jesus, chamou-os, perguntou: que queres que eu vos faça? Responderam: Senhor, que se nos abram os olhos. Conduído, Jesus tocou-lhes os olhos. Imediatamente recuperaram a vista e foram seguidos. Mateus capítulo 10, aleluia. Marcos capítulo 10, a partir do versículo 46. Senhor Jesus. Marcos capítulo 10, a partir do 46. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos, e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, Filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver.
Aleluia. Aqui já nos relata, irmãos, que eu torne a ver. E lá no início, ele disse: Senhor, tenha misericórdia de mim. Enquanto a mãe de Tiago pediu, ali ela fala que manda, que lembra dos meus filhos, que lembrasse dele no reino. Está vendo a diferença? Aqui ela queria algo, estava até mesmo exigindo, uma certa posição. Mas aqui esses, com simplicidade, Senhor, tenha misericórdia de mim. E aqui ele diz, que eu torne a ver. Então, se era para ele retornar a ver, é porque ele via, não é verdade? Ele enxergava, como nós enxergamos, mas acabou ficando cego. E assim, irmãos, pode ser também a nossa situação. Ao julgar pelo tempo, por causa das situações, a nossa visão vai se embaraçando. Não é isso? Nós vamos perdendo o foco, nós vamos desanimando, nós paramos de prosseguir. Não há em nós mais aquele frescor, quando nós no princípio cremos. Irmãos, que experiência maravilhosa quando nós cremos no Senhor, não é isso? Cada um que se lembra, não se lembra da sua conversão? Quando o Senhor te alcançou, Ele estendeu a sua mão e nos tirou daquela condição humilhante que nós estávamos. Irmãos, que maravilha! Mas e hoje? Com o passar do tempo, como que eu estou, irmãos? Como esses trabalhadores do final da era da igreja. Irmãos, quanta responsabilidade. Como que eu estou com o passar do tempo? Eu esfriei? Puxei ali o freio de mão? Por causa de alguma situação, não vou mais reunir. Tive problemas com o irmão. O irmão falou alguma coisa que me ofendeu. Irmãos, na edificação da igreja, precisamos negar a nós mesmos. O Senhor, irmãos, Ele foi o nosso maior modelo. Não vamos deixar, irmãos, atritos, coisas entre nós, que nos faça parar de prosseguir nessa corrida. Aleluia. O Senhor conta com você. Ele conta comigo. Irmãos, agora é a nossa vez. Se o Senhor quisesse, irmão, num estalar de dedos, aqueles que foram chamados nas últimas 3 horas, poderia-se muito bem, mas por causa do amor do Senhor, por causa da sua misericórdia, irmão, nós estamos aqui. Pela fé, para concluir essa era. Os irmãos dizem amém? Aleluia. Jesus é o Senhor. Gostaria de orar um pouco. Aleluia. Senhor Jesus. Senhor, muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo seu chamamento. Obrigado, Senhor, por nós estarmos aqui. Por todas as palavras que o Senhor tem infundido em nós. Não deixe, Senhor, que a nossa visão, ela venha se embaçar. Senhor, mas nós queremos buscar refúgios. Nós queremos buscar alegria na sua própria pessoa. Por isso, Senhor, nos capacita. Toda a nossa suficiência, ela vem de Ti. Por isso, nós abençoamos a sua igreja. Senhor, nós colocamos cada irmão, cada membro do Teu corpo, Senhor, à sua disposição. Trabalha em nós. Trabalha, Senhor, em cada visitante. Também nós os abençoamos. Também aqueles que irão ouvir essa mensagem. Nós abençoamos em nome de Jesus. Aleluia! Jesus é o Senhor.